Fala pessoal, bom dia. Lucas na área aí mais uma vez. Queria agradecer aí a galera que tem visto os vídeos aí. Lembrando que aqui, pessoal, a gente vai trabalhar com conteúdo de estudo pessoal, tá? Eu tenho feito alguns estudos de mercado e isso vai ser como o YouTube vai ser como um registro desses estudos. Então, independente das situações aqui, é o meu operacional, não há recomendação nem de compra nem de venda, que fique claro, ok? Até porque, né, essa aqui é a nossa análise, tá bom? Eu vou diminuir aqui um pouquinho. Bom, galera, o que que acontece? A gente está olhando aqui o S&P pelos 60 minutos, ele está dentro de uma região onde o preço já brigou, tá? O preço tem um espaço ainda para poder romper essa barreira aqui e seguir, até porque ele tem esse caminho, tá? De fazer este movimento, certo? Então ele tende a ter um direcional mais acima, ok? Não vamos comprar nem vender neste momento. Agora é 9h08 da manhã, né? Então nós vamos monitorar primeiro os mercados, né, lá fora. Vamos analisar o contexto de notícia, tá? Eu vou até abrir aqui, né, para a gente ver um pouco sobre o calendário econômico. Deixa eu só fechar o guia aqui. Vou abrir o panorama de mercado. Só um instantinho, o pessoal já volta. Pessoal, seguinte, o que nós temos aqui, tá? Atualizar a página. O que nós temos aqui? Né? A gente tem um contexto hoje de notícia que nós já tivemos o IPCA do Brasil às 9 da manhã. Discurso do membro do FONC também agora às 9 da manhã. E o IPCA veio com uma projeção de 0,44, tá? Tava com preço, uma projeção de 0,46, veio abaixo da projeção, tá? E o acumulado, que representa 12 meses, no anual, veio de fato um pouco mais baixo, 0,01 mais baixo, tá? Com esse ajuste, tem uma referência mensal de 0,50, certo? E 11,5 a gente tem estoque de petróleo bruto, que na minha visão é a mais importante, se não a de maior relevância no dia de hoje, tá? Então, as notícias aqui, elas, vou até aumentar aqui, ó. As notícias, elas nos dão uma referência. Elas não podem ser pontos de entrada, beleza? Então, voltando aqui, a gente tem, até para não ficar muito grande, nos índices mundiais, 14 trabalhando em queda e 5 positivos. A abertura do dólar, o DXY, aí com a variação de 0,15 e a abertura do preço justo no 5,55. A tendência do Ibov foi uma tendência de baixa, tá? As bolsas aqui até então neutras e em queda, como vocês podem ver aqui na lateral esquerda. A gente tem aqui, né, os pares de moedas, são a cesta de dólar que compõem o DXY aí, seguindo levemente em alta, neutro, né, o mercado aparecendo bem neutro. E a gente tem a referência aqui das commodities, que a gente tem o ouro ainda em queda, o petróleo, e a gente tem o minério de ferro também trabalhando neutro, tá? E o milho em conjunto aí. Então, se a gente for analisar, eu vou até abrir aqui uma outra página, só um instantinho, já volto. Aqui, pessoal, nós temos uma referência das bolsas no mundo. Então, como vocês podem ver, a gente tem aqui as bolsas pelo mundo trabalhando aí levemente negativas e positivas no sentido neutro, tá? O sentimento de mercado ainda neutro. A gente tem dos índices que compõem o S&P 500, as ações aí trabalhando, as maiores trabalhando no meio ainda positivo, como Amazon, a Google, Apple, Microsoft, Nvidia, tá? Então a gente tem essa análise no sentido de mercado, daqueles ativos que compõem os índices, tá? Então, a nossa análise aqui vai ser exatamente de identificar o melhor momento em pontos de compra e pontos de venda, né? No caso aqui, voltando para o S&P, vou até fechar aqui que não vai precisar, né? Então, no S&P, a gente já olhou pelos 60, a gente tem um gráfico do diário também, ó, bem travado, chegou numa região onde ele obedece um range, certo? Então o mercado ainda tem um espacinho ali para subir. Se a gente for colocar um alvo válido aqui pelos 60 minutos,
considerando a FIB, considerando que ele faça um rompimento validando esse pivô, a gente... Então, pessoal, como a gente tinha dito, né, a gente fez análise aqui pelos 60 minutos. Se a gente for ter um entendimento referente a um pivô válido... Então, pessoal, voltando, ó, a gente teve o gráfico de 60 minutos, tá? Ele tá possível range aqui, olhando pelo diário também, a gente vê, né, barras fechando uma ao lado da outra, que é exatamente a troca de preço nessa região, tá? Aqui pelo 15 minutos a gente tem a referência do preço aqui. Se a gente for... Então, pessoal, aqui, voltando à gravação, porque acho que não tinha pegado, né? Então a gente estava analisando o 15 minutos, né? Exatamente com esse contexto onde o preço ressofreu essa parada aqui e o preço pode ainda dar o seguinte de alta, tá? Então a gente tem que tomar o devido cuidado aqui, exatamente com operações no meio do caminho, né? Então, para o nosso stop ficar muito grande, a gente tem esse movimento que ainda pode acontecer, tá? Então vamos aguardar, né? A gente tem uma força relativa ainda que ela é coerente, conflui, né, ainda com o movimento. A gente tem um ponto de controle do preço mais ou menos aqui nessa região, tá? Onde a troca do lote aqui, troca do preço, não há desequilíbrio algum, tá? Vamos aguardar, beleza? Vamos aguardar e daqui a pouco a gente volta aí. Pessoal, seguinte, ó, vamos lá. Gráfico de 5 minutos do S&P, né? A gente não procurou nenhum tipo de venda, tá? É bem provável que a gente vai ficar de olho aí, o dia está direcional. A gente tem uma descorrelação que provavelmente não está obedecendo, mas como eu tenho o olho aqui no VIX, eu vejo que há continuidade, tá? Então, ele está aqui pelos 60 minutos, ó, se a gente for ver por questão de FIBO, a gente pegou do pivô lá de baixo, primeiro pivô válido, fizemos uma projeção. Aqui seria uma possível região onde o preço pode exatamente capturar liquidez, né, nessa posição, porém o preço esticando de alta, tá? Então não tem o que fazer, ok? Não tem entradas para nós aqui, o stop fica muito caro, tá? O stop fica muito puxado, muito caro. E aqui pelo 15 minutos eu já vejo um rompimento válido do topo ali, capturando a liquidez acima. Pegamos o segundo pivô válido aqui pelo 15, o que seria também uma região que conflui com 60, né, para parada do preço ou possível, né, movimento ali de reversão, né? Porém a gente não pode ter o viés exatamente pela condição que o preço está fazendo, tá? Então o mercado aí com a vela do meio-dia que já fechou positiva, bem para cima. E aí não tem mais o que se fazer neste momento, tá? A gente vê um volume, ó, ainda crescente. Então a gente tem aqui, ó, a gente considerar aqui volume crescente aqui, o comprador agredindo muito, tá? Como a gente tem esse registrozinho aqui, ó, quarta-feira foi estoque de petróleo e ele veio acima, tá? Opa. Ele veio acima. Com isso, a gente vai aguardar a referência do preço ali para a próxima, para amanhã, que é a próxima referência mensal, beleza? Então no momento fizemos nada, talvez no próximo corte desse vídeo aqui a gente vai até finalizar, tá bom? Se eu fizer alguma coisa eu mostro aqui para vocês. Valeu, já volto. Fala pessoal, vamos encerrar o vídeo por aqui. A gente fez uma operaçãozinha, 25 dólares. Vamos parar por hoje. A gente acredita que o mercado ainda está no movimento, né, ainda possíveis demonstrações de fraqueza, mas tem uma possível continuidade aqui nessa região. Então nós vamos encerrar por aqui e voltar amanhã. E é isso, galera. Valeu, falou.